Presente na tour, dama e caballero, na boa noite. Meu nome é Mariana Isenia. Como membro e na nome da Academia Popular Erosco, apes me chama Bosso Tour Bombini na de 4 les de ciclo titular História e Governação de Corsol, Kiko, Ken e Con. Academia Popular Erosco é fundada no dia 12 de fevereiro na ano 2014 para Mr. Dr. René Rosalia, líder do movimento político Causa Pro Mim. A academia é lançada com a meta para, mediante educação popular emancipatória, formar quadro político dinâmico, combativo, consciente, culturalmente e multidisciplinário. Apes, não há dúvida que a formação que você trabalha durante o ciclo de leis vai quedar e compás de desenvolvimento emancipatório para o resto de vossa vida. Pois, a Academia Popular Erosco também oferece vosso conhecimento emancipatório e duradouro. Mirando o hecho que nós temos período de escalação gradual de Covid-19, o Secretariado de Apes a preparar e está seguindo seu máximo esforço para salvar o projeto. A academia acerca a companhia Morgan Online News, do Sr. Morgan Isenia, para cobrir a parte virtual ou de igual condição que a parte não virtual. Pois, não é uma transmissão comercial, mas mais bem uma oportunidade para mais de Corsol aproveitar de informação valiosa que nós docentes como especialistas de Corsol lhe oferecemos. Ademais, está assina que em caso que a escalação de Covid resultar de medida mais severa no nível 3, o ciclo não para, mas lo sigue virtualmente até seu final. O ciclo lo contém 12 leis públicas. Na final, lo otorgar certificado de participação. O critério está uma participação mínima de 70%. O tópico que trata a noite está Estatuto de Reino Governador e Farsa de Autonomia. Charter do United Nations trata artículo 73 e artículo 103. E farse Kiko terreno, e farse de autonomia do rol de governador. O programa e a maneira de fazer pergunta online está o seguinte: leis de 50 minutos, depois nós está um vídeo, nós está seguindo com leis, a sessão de pergunta e clausura. Cursista que está participando online por app 2 perguntas cortico e conciso via telefone 515 42 66. Me está repetindo? 515 42 66. Ou seja, 515 4266. Agora, me quero agradecer ao Mr. Dr. René Vicente Rosalia para sua cooperação voluntária e prodeu no importante projeto emancipatório da Academia Popular Erosco. O currículo de Mr. Dr. René Rosalia está o seguinte: ele é um educador, jurista, culturista e antropólogo cultural. É também fundador da Academia Popular Erosco. Ele é primeiro diretor da Fundação Casa de Cultura Corsol e autor do Plano de Manejo e Ação de Cultura para Corsol, escrito em 2002, titulado Rumbo para a Independência Mental. Em função de diretor de Casa de Cultura Corsol, ela recebeu o prestigioso Instituto Cubano Casa del Caribe, o Prêmio Internacional Casa del Caribe, para seu mérito como dirigente cultural destacado do Caribe. Na 1994, ela recebeu o Prêmio Cultural Máximo Prêmio Collado Brod, junto com seu grupo Trinchera.
Na 2012, ela recebeu como primeiro estrangeiro Orden José Leonardo Chirino de parte do governo bolivariano de Venezuela. Ordem para promover a emancipação de afrodescendentes no Caribe. Na ano 2010, ela serviu como ministra de Enseñanza, Cultura, Ciência e Deporte para o país Corsou. E tem várias publicações e obra cultural sobre seu nome. Damas e caballeros, na cuboso, nos docente, Mr. Dr. René Rosalia. Cursante, participante, boa tarde, já, agora aqui, da noite, boa noite. Maneira a ser anunciar, e lo qual como também trata de noite, está mais bem riba estatuto com autonomia, anto de quadro analítico, mas pone subtítulo que está huelga de morde supla. Amém? Estatuto de autonomia, huelga de morde supla. En línea de Elésia Benochi está lo siguiente. Me trata nascimento de estatuto, autonomia, e trique holandês, que a Nações Unidas me trata também parte da Carta Magna das Nações Unidas, que tem a regra de decolonização. Me trata depois com estatuto da trapa autonomia de Kosovo. Também com político do século XXI, trata nos autonomia, seja nos meses. E também me trata com Holanda, para ridiculizar e despreciar nossa autonomia. E finalmente me trata rato com Rei Willem Alexander, está presente de nos cozinha de autonomia todo dia. Esse na final lo me trata, sim. E na final me dá linha de pensamento de Kiko Corsou lo me se hace de uma situação assim aqui. Me ouve aqui que o Corsou me se hace de uma situação assim aqui. Sobre nós me se demonstrar combatividade, dignidade, orgulho e patriotismo. Então, esse mas que quanto coisa, mas a roupa gente, ou quizás nunca roupa gente, quizás não pare gente, pero dor de que dar repetir cada vez para se neta roupa gente. Com o papel negativo de autonomia, o orgulho, não queda valor importantíssimo para o povo e para a gente no mundo, e a dignidade, orgulho, maioria do país que brinca na independência, com a soberania no mundo, está ribese na assistência, e tarefa se a luta a tomar lugar até na final. Bom, nós vamos ver o tema estatutos e autonomia, huelga de morde supla. Na 7 de dezembro de 1942, na rádio Oranha, com ninguém, maneira de bisa Wilhelmina Surreida, Reina Wilhelmina e tempo a bisa ela vai em Inglaterra durante a guerra, então na Inglaterra ela vai na rádio Oranha, ela bisa que pronto Holanda lo vini com ordem jurídico novo para sua colônia. Então esse aí depois vira estatuto que afirma de reduzir na Holanda. E depois desse na Corsou, na New Haven, havia monumento de autonomia na Ganhame,
anto caminha eta visa com vontade, que é autonomia bem com vontade de rende, pero também para junto e com firme vontade para ajudar outro também. Que esse tem que vir também riba é monumento na New Haven. Se não sigue, o estatuto, nós vamos riba é preâmbulo do estatuto. Que ora estatuto começar, está começar com um preâmbulo, uma introdução. Esta parte de ordem jurídico novo, anto esta visa também que ordem jurídico novo que chama estatuto, que chama Koninkrijk der Nederlanden. Ela existe, ela nasce a base de acordo mútuo entre Estado e a forma ordem novo. Também é preâmbulo da visa, que tem uma base voluntária ela toma lugar e que tem autonomia para atender assunto próprio. Então, repetir isso, que tem autonomia que em cada país de atendimento de assunto próprio. Então, assunto que está comum, interesse que está comum, também lo ser a segundo, pero teniendo cuenta que equivalência entre de estão a forma e união. E lo de outro sostém reciprocamente. Se nós, se é país também de outro, se ministério de mudança é uma duna, pero é também por regressar, por contestar mudança que vem mutuamente lo ajuda a outro. E nós seguimos o estatuto, nós também que depois de firmamento que tem deliberação, que vem a seguir depois do estatuto, avaliação e de literatura, nós podemos mirar tópicos que vi riba estatuto que há bem na vigor na 1954. E remarcável, mas saca fora de parte de literatura, algum coisa remarcável que Patrícia Dilante. Entre outros, que o estatuto nota para eternidade, então que o que chega na gente está razonável. Se então um ponto lá que bem forte dilante, o que é bem estatuto e deliberação quando chega no estatuto, não é razonável, então é nota para eternidade. Que me sei dente já acaba e de razonável, também era que o que é bem está compromisso. Então também analisa também texto de compromisso que vem tá esse por aí chega na de tempo. Tinha visto também comecei a mas tanto espírito e intenção traz o estatuto. Que vem que outra palavra o banda de estatutos. O traz de estatuto. Quizás também o bom de estatuto. E tem texto do estatuto que está multi-interpretável. Então, de lei, agora tem texto que está multi-interpretável. Esse está abre caminho para mais o problema mesmo. Essa hora, jurista e científico de terreno e começar a discutir. Então, da maneira vai abrir porta para vir com violação de certo princípio que chega na gente, por exemplo, princípio de equivalência, por exemplo, botem que mas é bom, texto não multi-interpretável, tem problema, mas tá buraco não para dentro. Nós mira que na firmamento de estatuto, é tempo e o ministro-presidente de Holanda estava chamado Willem Drees. Então, ela papia via a firma estatuto. Então, de lo que ela visa, me a traduzir livre, tradução está livre, de duas primeiras frases de lo que ela visa, de duas de frases que ela visa. Então, esta zona aqui.
Então, cita agora, esta visa, estatuto lo tem sentido unicamente se ele logra cumprir com a expectativa que o país está à espera de dia. Esta significa mais importante que o texto está o espírito do estatuto, que está basado em algum princípio que me ajuda a ser exitoso. Que me não admira é o ministro-presidente de Holanda está pondo la ganância interpretar com sua consciência tranquila que não. Sobre o princípio não que está indicado e que também que o estatuto ora estava a negociar com a IEGANAGE estava a passar e está mais bem para visa confiança então com boa vontade. Yeah? Nesse sentido, que o princípio não é que eu viver o princípio não também que está raia de momento não que está firma tratado internacional e eu viver o papel de o princípio de autodeterminação tem certo princípio jurídico que tem um rol importante. Bom, o estatuto também ela vem entre 4 países, então artículo 41 do estatuto está papel de autonomia. Esta papel de autonomia está descrever que é fundeste está. Esta visa que Holanda, Aruba, Curaçao e Sint Maarten está atender no próprio assunto não. Ya, que dentro de união jurídico novo não está atender no próprio assunto não. Então, total 4 países. Pero o artículo 41 avisa também o interesse do reino está obrigatoriamente também parte de vosso assunto não. Mas então você trova para você compreender. A Holanda é ordem novo, 4 países, a Holanda, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, então dentro do estatuto, artículo 41 avisa que não lo atende autonomamente no próprio assunto não. Então é mesmo artículo que avisa, dentro do inciso 2, avisa interesse do reino está obrigatoriamente também por seu próprio assunto. Que fora de por seu assunto, você me chama assunto, não assunto. Você me chama interesse do reino também. Nós seguimos com o estatuto, nós vamos ao artículo 3 do estatuto para nós falar 4 assuntos do reino, sobre a parte de assuntos de cada país. Então, o estatuto vai dar 4 assuntos do reino. Então, automaticamente, sobra assunto tapira assunto de país em cada um de uma vez. Artículo 3 avisa assunto do reino da manutenção de independência e defesa. Relação exterior, nacionalidade, ordem de cavalheria, bandeira, escudo, por exemplo, ora a reina da parte com decoração de rei, da caibou de ordem de cavalheria. Artículo 3 significa mais assunto de reino, nacionalidade de barco. Admissão e expulsão de estrangeiro, extradição, tudo é assunto de reino. Mas assunto de reino está o seguinte, sobre assunto de reino, ora vamos ver o artículo 3, bom, não tem limite. Sobre esta pisada, tur outro assunto que está caibou de país por ser
declarar assunto de reino. Que mente pensei, não se visa estatuto. Então, vamos pôr o título vai de morte supla, tá para nós ter bom conta, nós está atender o estatuto. Que mente. O reino por declarar todo outro assunto, entre outros, o que está caindo de assunto de cada país, vai de autonomia, a base de acordo mútuo por declarar assunto de reino. Já? Durante a poner que a base de acordo, sim. Ok, se nós mira autonomia, palavra bem diferente, bem dilante. Para nós vamos pedir autonomia, a palavra mesmo é uma palavra grego. É uma palavra grego que está autos, está para bomes. Também autos, está consiste de dois pidanai, autos, está bomes. Nomos, está lei. Que men, agora vou pegar na auto, está bomes lei. Que men, politicamente, mirar é um acordo legal que está encerrar governação própria sem intervenção. Ok? Se não seguir com autonomia, rato, você mira, a autonomia de Corsau é direito e autoridade para Corsau mesmo regla seu próprio assunto, sendo de reino, pero viva su mês. Le rega su mesmo assunto, es decir, não é assunto de reino que nos sale agora do artículo 3 do estatuto. Que men, com Corsau regla sua autonomia, está ser de pleno liberdade e sem intervenção. De pleno liberdade e sem intervenção. E com outra palavra, é autonomia atacada à base de própria cultura, que vem da própria cultura, que vem cultura de Corsau, o próprio interesse de Corsau, e o próprio bem-estar, que vem bem-estar de eu de Corsau. Sobre é importante a palavra interesse com bem-estar, porque o interesse de Corsau não tem interesse de Holanda. Sorry, não tem interesse de reino. Pero me pedi sorry, não vê mais como visa reino com Holanda. Porque não também um go. Que ora nós se trata de noite, nós também o reino com Holanda também é uma coisa. Que bem-estar de Corsau não necessariamente é bem-estar de reino. E cultura de Corsau seguro. Não também com a sua cultura de Holanda. Então, ora, costam que tem interesse de Holanda por trovar a cultura de Corsau. Ou não? Então, costam de, em todo caso, lá-nos que eu tenho. Nós assim que a autonomia, nós temos a autonomia de Corsau, pues é direito e autoridade de Corsau para reglar seu assunto. Com esta regla seu assunto, a base de seu próprio órgão, que vem órgão, agora nós temos quatro órgãos, a base de sua própria oportunidade, critério, capacidade, instituição e a base de seu próprio pensamento. Já? Nós estamos papeando aqui de direito e autoridade fundamental. Agora, tu recostas com uma vista de autonomia que uma pergunta. Você está querendo saber que está possível dentro do reino holandês? Nós assim, com autonomia, em todo caso, é parte prática de autonomia também que o governo de Corsau, e cada vez que me visa o governo de Corsau, me quemen habitante de Corsau. Quemen, o governo está se su escola, quemen nós está para aqui de autonomia de prática, está se su escola, está toma decisão, está executada, controlada.
sobre visto del artículo 41 que cada país tiene autonomía para un asunto propio. Que la base de ese, de práctica, cada país me por hacer su escogen, tomar su decisión, ejecutar y por controlar también. Entonces, ¿cuál es la estructura o ley fundamental que sostiene la autonomía y la turta de Carta Magna de Naciones Unidas, nosotros tratamos más ahora. Que la mayoría de cosas que nuestro papel por tomar lugar, basta tener respeto para decisiones de Naciones Unidas, para Carta Magna de Naciones Unidas. Ok. La que nos va a órgano de Corsau, que Corsau lo por a y lo por usa para manejar asuntos de interés, bienestar de Corsau. Un órgano importante es el Parlamento. Corsau tiene un Parlamento que su pueblo vota, elige. El Parlamento tiene poder legislativo. Otra ley, una ley importante, la ley de presupuesto, por ejemplo, pero el Parlamento por controlar también el gobierno en su trabajo de solo para interés y bienestar de ellos, de Corsau. Un otro órgano es la Corte de Justicia, el Poder Judicial, el Ministro de Justicia, Corte, Procurador General, que es el Ministerio Público, que está órgano de que ejercer autonomía con él, basada arriba manera que estatuto a poner. Y tiene un órgano más que el gobierno, que es el poder ejecutivo. El gobierno, el poder ejecutivo tiene 9 ministerios. De pasado tanta menos, o aquí está 9, mi saco de futuro tuviera más o tuviera menos, pero en todo caso 9 ministerios. Entonces el ministerio que tiene servicio, instituto, fundación, NV, que es empresa. El ministerio que es el Ministerio de Asunto General, Ministerio de Tráfico, Transporte, Planificación Urbano, Ministerio de Desarrollo Social, Labor, Bienestar, Ministerio de Salubridad, Medio Ambiente, Naturaleza, Ministerio de Justicia, Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico, Enseñanza, Cultura, Ciencia, Deporte, Manejo de Gobernación, Planificación y Servicio Público. Gobierno tiene más órganos autónomo propio que por usa de su trabajo para asuntos propio. Controlaría General, Ombudsman, Raad van Advies, SER, SOAB, Banco Central, Ministerio Público, nos acaba ahora, Police, BAP, Casa de Cultura, LVV, Universidade de Corsau, Biblioteca Nacional Corsau, Carmab, CTB, etc. Nanturta, entidad órgano de gobierno que usa para ejercer su poder de gobernar asuntos propios. Aquí está sigue algún que no se visa nada ahora con palabra, entonces por mirar nada me mira Parlamento, por mira Corte de Justicia, Ministerio Público, anto que nada se mira casa, Torene visa, la casa de gobernador está. Ahora la casa de gobernador está, a casa de rei, a casa de reino, a casa de governo de Corsau. Qual está? O governador está viva,
den nan também palácio, também tem palácio, pero é palácio é palácio de governo de Corsou, por sobre governador, tá jefe de governo de Corsou. Pero o governador tá representa rei também, representa reino. Ora, quem pode saber, ora tá casa de quem? É casa e tal. Nós sabemos também Raad van Advies, que é outro órgão, guarda de polícia, sabe que tem guarda de polícia grande que tem, não tem guarda de polícia aqui, não está aqui não tem 600 quilos não guarda, não bisa confiscar, não bisa guardar. Ok, agora nós seguimos com uma pergunta que me tem general. Uma pergunta general. Que é autonomia for de 1954, o governo não de turno na Corsou, seguro, for de 10, não pode construir ou reformar Corsou e riba Corsou na nível superior, que a cultura é órgão como acaba de relatar aqui. O governo não de turno. Estava possível para não poder construir e reformar Corsou e ir a nível superior. Por exemplo, no nível superior sem corrupção também. Então, por exemplo, ir na Corsou novo, patriótico, que estima seu país, está possível que o governo não que estava tendo tudo lo por ahasi e trabalho. Ok, nós assim, a autonomia, algo para nós pensar em fazer. Está relacionado com o que está bem dilante no último tempo. Bom, não por como autonomia, está bem dilante vários vezes. De lá será bem dilante também para guli orgulho. Já está de mesma linha, de passado tem bom por como dignidade tampouco. Que men também tipo de expressão, anto riba é de autonomia, me quero avisar. É verdade, bom por como autonomia, pero se você come bom mes comida de bo próprio suela, sentar riba o próprio território, vamos ter de autonomia. Ok, nós sabemos passar para o trique que a lugar para a Holanda, o trique de Roofstad e de Emor de Supla, que nós está indicado que a lugar. O que passa? O que passa está que a Holanda a declarar a Nações Unidas, que a antiga holandesa Suriname, que está para pedir tem, estou em 55, que a antiga holandesa Suriname não está colônia mais de Holanda, pero não está unida a base igual do estilo de uma federação do reino holandês. Esse é Holanda que explica na Nações Unidas. Eu estou em 55, em uma Assembleia Geral. O que a Holanda faz? Holanda apresenta Koninkrijk der Nederlanden. Mas é reino chama Koninkrijk der Nederlanden. Ordem jurídico, ela cria riba papel. Que cria ordem jurídico riba papel, em teoria. Pero em realidade, em prática, Koninkrijk der Nederlanden está igual que o país Holanda, que su órgão. Holanda, que su colônia, não chama Koninkrijk der Nederlanden, então, hinke de estatuto, então, bisa que tem swing de federação. Então, esse não
abende, então sei, nós chama é trique holandês. Tá bom, mas nós mencionasse que o den é trique holandês, tá tem 2 países que o den é reunião a bem com emenda riba lo que Holanda 13 dilante. De uma resolução 945, Índia com Uruguai, nandos a 13 uma emenda dilante. Índia avisa que o estatuto está violar artículo 73 da Carta das Nações Unidas. Se Índia avisa, para notar como remarque dizer. Uruguai avisa, antia ni Suriname não tem governação própria do estatuto. Que é 2 emendas de Uruguai e Índia sempre tem para, danta notula, então sempre te queda como porta abrir, para se dia, Curaçao, Aruba, Saint Martin, que sai dilante para reclamar na direita. Pois riba papel, Holanda cria o Koninkrijk der Nederlanden, então pretende que o Koninkrijk der Nederlanden tem órgãos separados. Tem órgãos de Holanda, então órgãos de cada país. Agora não se trata de órgãos, por exemplo, de Curaçao. Então, assim na vista, tem órgãos de Holanda, então órgãos de país. Mas que é bom, nós vamos ver se a verdade tem órgãos aqui. Artículo 7 do Estatuto, está papel de governo de reino. Artículo 7 do Estatuto, está papel de governo de reino. O ministro, que é o governo de reino, está formado para ministro, anto algum ministro plenipotenciário. Que bem, cada país, com exceção de Holanda, agora bom, nós sabemos no começamento, que 4 países Koninkrijk der Nederlanden. Holanda, Aruba, Saint Martin, e Curaçao. Então, artículo 7 avisa que o governo, suposto governo de reino, tem ministro, então, uma combinação de ministro com ministro plenipotenciário. Quem tem ministro plenipotenciário é 3 países, Aruba, Curaçao, Saint Martin, tem ministro plenipotenciário, Sinta tem governo de reino, junto com o ministro. O governo de Holanda tem 16 ministros. O que está passando? O governo de Holanda, os 16 ministros, cambia patch, ora está necessário, e ora está combinina, e vira governo de reino, que nós chama, que é a letra capital RMR. Ora, vamos mirar, RMR, está Rijksministerraad. E significa, então, esse está o governo de Holanda, que está consistido de 16 ministros, e 16 ministros cambia patch, vira Rijksministerraad. Ja? Que é órgão de Holanda, está cambia patch, vira órgão de Koninkrijk, reino. Pois a constelação de governo de reino está 16 ministros holandeses, então 3 ministros plenipotenciários, um de Curaçao, um de Aruba, um de Saint Martin. Quem está nombrando? Dentro do governo de reino, é 16 ministros holandeses, de Holanda, está ser nombrado para rei. Então, de mesmo governo de reino, o ministro plenipotenciário que está 3, não está sendo nombrado para o governo. Que o governo de Curaçao está nombrado 1, Aruba e Saint Martin.
Assim é a situação do suposto governo de reino. Pouco mais de detalhe, se nós mira bom, mas você tiki, que Holanda, que também é país de reino, e se não tem ministro plenipotenciário. E tem 16 ministros de GMS, que está cambiando percebira 16 ministros de Rijksministerraad, RMR. Se nós nós mira que o 16 ministros que está dentro do governo de Reino, não está sentado em Binnenhof. Bem nós mira Binnenhof. Não está sentado junto de Binnenhof, na Holanda. Então, basicamente, 16 ministros do governo de Reino, 16 ministros está maioria absoluto. Maioria absoluto. Ya? Que men si que la ganos vista si que vota para qualquer ponto do Rijksministerraad, basicamente está 16 contra 3, logo visa, ou 16 contra 1. Passou agora bom, cada de ministro na plenipotenciário para representar país. Lá nós vamos esse é um mais detalhado, ministro na plenipotenciário, que está dentro do Rijksministerraad, na nota ministro. Que é ministro plenipotenciário, está em nome, pero a função é gente nota ministro. É ambtenaar com encargo diplomático. Então, é de Corsau, está sentado em casa de Corsau, maneira mais bisa cama, e não de Binnenhof, sendo que esta forma parte de RMR. Pero, de certo momento que tinha uma decisão, porque está solamente ora tem ponto não de reino que está trata Corsau, e o ministro plenipotenciário de Corsau está presente de deliberação e de toma de decisão. Ora se trata de outro tipo de ponto que não está presente, mesmo Costa Conta, pessoa de Aruba, com Sint Maarten. Pois, basicamente, assim a situação está de Rijksministerraad e se resultar que de Rijksministerraad caminha em deliberação que sei não, resultar que não pode haver outro, la cabeça tem uma disputa, na nós bisa. O ministro de plenipotenciário de Corsau bisa, não. A decisão que você que tome não por sobre esta conta interesse de Corsau. Então, agora também ponto de disputa começa a ser solucionado. Então, a forma que está solucionado está que também deliberação à parte. Então, a deliberação à parte para tomar decisão, está tomando lugar para 3 ministros holandeses, que é ministro plenipotenciário e ministro de Corsau, Pobula, vai Holanda, vai Sinta, den a negociação de 5E, então, que a decisão que cai, você mesmo compreende, está 3-2. Que men, Josa, timbe, entra 5-0, ou quizás timbe, está 4-1. Pero, em todo caso, a maioria da demanda de Holanda é não também. Mende é governação grande e de governação chiquito, ora tem disputa, Holanda está decidindo. Ok, lá nós vamos com outro órgão de reino. Está existindo parlamento de reino. Yeah? Então, cada país tem parlamento
Curaçao tem parlamento, Aruba, etc. Holanda também. Tem parlamento de reino de Koninkrijk der Nederlanden, que parece uma federação. Tem parlamento? Não tem parlamento. Pero toch, parlamento está participar ora de decisão em clave para reino. Quem está participando ora? Tweede Kamer, Eerste Kamer de Holanda. Aqui também é assunto de cambia patch. Que vem Tweede Kamer, Eerste Kamer está cambia patch e não tabira e entidade não que está dando opinião, que está dando veredicto, reba costan de reino. Sobre aqui na Curaçao, we tem raad van advies, por exemplo. Raad van advies, mita kano tiki di lanti aqui não. So, lá kami acaba que parlamento não. Que mesmo tinha parlamento que nada chama na Holanda Staten-Generaal. Então, Staten-Generaal na Holanda está consistido de Eerste e Tweede Kamer. Então, não é que está de Holanda, não está cambia patch, então trata é assunto na de reino. Ora, logo punta bom, tem conselho de reino, mas o que não nos tem raad van advies. A Holanda tem raad van state, tem conselho assim de reino, de Koninkrijk der Nederlanden. Não, aqui não também. Raad van state, da cambia patch, anto dona opinião, riba e dona conselho, riba ora trata costan di reino. Che men e cambiamento patch bir un cos integral del statut. Bisogna sapere di modo supla e di tricky. Ok, nós temos pari portret para nos mira. Por exemplo, Binnenhof. E il governo holandese da Sinta. Então, il governo di reino também da Sinta. Ora, quadri e abitação não é nos ministro plenipotenciário da Sinta. Nem Binnenhof. Nenhum caminho. É da Sinta em Casa de Curaçao, que nós também miramos. Casa de Curaçao. Nós temos um exemplo de Tweede Kamer também para nós mirar. Também Eerste Kamer. Ok. Ora nós seguirá mais que o estatuto. A base de nossa visa que o estatuto está trique holandês para esquivar a Nação Unida. Antônio nossa visa que o trique holandês, Holanda trata na escapa do artigo 73 da Carta Magna da Nação Unida. Que é o que não cria, que fez 1942, Reina Wilhelmina avisa que o lobbying despeguera. É ordem jurídico novo. Ok, lá que nós vamos acabar algo de Carta Magna da Nação Unida. Nós está com o artigo 103, que é o artigo clave da Carta Magna. Lá que nós vamos aqui com o artigo 103 da visa, riba decolonização, riba processo de decolonização, e o processo como se trata, que o país está com a colônia, então que pouco a pouco, mas se trata de processo para não ter governação própria e para finalmente não arribar na mesa. Ok. O artigo 103 avisa que o país não é membro da Nação Unida, os países não é membro da Nação Unida e que tem bode não colônia não se aceitar o interesse
de habitante de colônia de país está na primeiro lugar. Na interesse de habitante está na primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto básico. Esta seguinte, o país não também de Nações Unidas, que é o que o artigo da papia diz, da prescrição, regra, que o país não, que é membro de Nações Unidas e que tem colônia, mas se tem na mesma gente. Esta seguinte, não se aceitar como uma responsabilidade, obrigação sagrada para promover bem-estar de habitante. Bem-estar de habitante. A Carta Magna, artículo 73, da seguinte, que o país não se mostra respeito para a cultura do país e ajuda a desenvolver na situação político, social, econômico e educacional. Dia mais, que o país também se mostra respeito para a cultura do país que não domina e se ajuda o país aqui a desenvolver a situação político, social, econômico e educacional. Que é menor nos papéis de papiamento na Corsol, respeito para papiamento, respeito para a cultura de Corsol, ou nos papéis que Holanda está põe prescrição com ensinança mexicana na Corsol, para nós se unam para seguir estudar e que Holanda põe como exigência que o holandês está obrigatório e que o holandês é a língua veículo de nós ensinança aqui na Corsol, nós também violação flagrante do artículo 73. E agora nós analisar também cruz estratégia, que o cruz acordo, etc. Nós também tem um caminho a acordar que também quem está na Corsol, Sabina, holandês também Corsol, bem vista com messiásicos, mas também nós também que fora de cruz estratégia sai uma linha de governação para todo caminho que vem puesto a abrir para diretor, etc. Comecei a pôr uma cama e não. Recentemente pôr uma cama na Biblioteca Nacional Frank Martínez Arion. Então, quero Frank lo ha volto de su grave. Pero, mirando que agora aqui, é mesmo linha de cruz estratégica que está cerrando Casa de Cultura, para outra entidade, e você está compreender, se lança outra entidade, e outra entidade me serve interessante de você está compreender. Então, nós podemos pensar hasta que o quadro de cruz estratégia que o diretor novo de entidade de cultura novo que também nota uma cama a dor. Que bem, é mal pensar se nós analisamos sobre o Instituto de Cultura, no Instituto de Literatura, que é uma parte importante antropológico-cultural, segundo mim, promovendo literatura local, o mais importante, pelo menos vamos dominar papiamento, etc., etc. Que é perfil para gente na cabeça de uma Biblioteca Nacional de um país do Caribe, um país que está lutando por sua identidade, etc., mas quer, pelo menos está, pelo menos, educação. Também, artículo 73 também começa a ajudar o país
para alcanzar gobernación propia. A lo largo, para llegar a gobernación propia, para estar completo de Banamé, pero si vos comparar a actitud de Holanda con Holanda que vem com ele, vos mira que não tem nenhuma sorte de forma de ajudar o país a desarrollar para alcançar governação própria. Mas agora nós também iremos ver. Também o artigo 73 também como se ajuda o país a desarrollar na aspiração e na instituição político. Que me personal país em desenvolvimento, que está trazendo arriba no desenvolvimento, para pouco a pouco para arriba na espia, na se há ajudança e não tem aspiração para chegar a certo instituto político. Natural, me se tem em conta o desenvolvimento de cada de entidade aqui. Artículo 73 também está como punto importantíssimo de Nações Unidas, que está promover paz e segurança internacional. Está dia motivo importante com a Nações Unidas. Com a por exemplo, o Departamento de Unesco, que vem para paz, para evitar que tenha guerra trobe no mundo. Então, artigo 73 também o país é membro da Nações Unidas, que tem país colônia boina, não este só para promover paz e segurança internacional. E agora nós mira com Holanda, junto com América, a funcionar dentro do quadro de guerra contra a Venezuela, que quase obrigar Corsol para participar da guerra contra a Venezuela, obrigar Corsol para aceitar a presidência de Juan Guaidó. Que nós também promover paz, promover segurança, promover guerra, promover violência, promover para país pobre, lá país sofre hambre para poder renta, que é meta para que su mineral lá. Então, a Holanda também participa desse junto com a América. Que em vez de promover medidas construtivas para o desenvolvimento, nós há outra coisa que a Holanda faz. E como ponto na clave também do artigo 73 da Carta Magna das Nações Unidas, é também que o caminho é necessário, o país está aqui, mas se faz uso de instituições internacionais que está especializada em assuntos econômico, educacional, político, etc., financeiro, para não vir poner en servicio na servicio del pueblo por seguir desarrollando. Y un punto importante de Carta Magna é artículo 103. Artículo 103 diz que se é membro, se é membro da Nações Unidas, que tem colônia, então não tem compromisso internacional, que porta que tem compromisso internacional com outro país, outra organização internacional. Então, o compromisso que não tem porta de conflito que é regra da Nações Unidas, que é o artigo 73, que é Carta Magna central. É Carta Magna su prescrição para riba tur e tratado internacional que o país está aqui por ti, então que não importa pretender, que não importa pone que não pode cumprir, que
artículo 73. Por exemplo, estatuto, a base do artículo 73 da Carta Magna das Nações Unidas, estatuto cai como categoria, da Carta Magna, e a Carta Magna prescripciona, arriba estatuto, que o estatuto me se respeita a Carta Magna das Nações Unidas. Pausa? Me dá sinal aqui que nós vai pausa. Então, a pausa entra na vigor momento aqui. Ok, que bem, nós vai para pausa. Nós seguimos mês aqui.